Shalom, shalom, graça e paz para todos. Amém, meus queridos? Hoje é segunda-feira, 21 de abril de 2025. Amém, meus queridos? Mais uma vez, dizendo, estudar para aprender e aprender para praticar. Amém, meus queridos? E o tema de hoje é, meus queridos, não existe atalho para a vida eterna. O caminho é Yeshua, Jesus. Amém, meus queridos? No livro de João, capítulo 14, verso 6, a palavra nos confirma dizendo, assegurou-lhe Yeshua, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, meus queridos? Essa é a confirmação que nós temos, que não tem outro caminho. O caminho é Yeshua. Ele mesmo falou. Amém? E lá em 1 João, meus queridos, 1 João 2, verso 6, nos confirmou mais ainda dizendo, quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Amém, meus queridos? Andar em justiça e em verdade. No verso 9, aquela pessoa que diz, está na luz, mas odeia a seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. Meus queridos, temos que amar. Por isso que Jesus falou que nós temos que amar o nosso inimigo, orar pelo nosso inimigo. Meu irmão, só não é ir para a igreja, não. Amém, meus queridos? Ir para a igreja, colocar a Bíblia debaixo do braço e ouvir a palavra de Deus é muito fácil. Mas tem tantas pessoas aí, meus queridos, que estão indo para a igreja 2, 3 vezes por semana. Mas passa pelo irmão, não dá nem um bom dia. Cuidado, meu irmão. Mas eu estou indo para a igreja, tá bom. Desse jeito, meus queridos, odiando o teu semelhante, o teu irmão, tu acha que a igreja, o templo que tu está indo, vai te salvar? Quem salva é Cristo. Mas para Cristo, para Yeshua nos salvar, a palavra está dizendo que nós temos que andar como ele amou, como ele andou. Amém, meus queridos? Então, meus queridos, no verso 11, nos confirma dizendo, no entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pelas escuridão e não sabe para onde caminhar, pois as trevas lhe turvaram a visão. Meus queridos, quem odeia o seu irmão, o seu semelhante, está na treva. Ele não está na luz, não. É a palavra que nos está nos orientando. É a palavra, é Deus que está nos falando. E se você for ler mais um pouquinho, meus queridos, no capítulo 4 de João, verso 19, nos confirma mais ainda dizendo, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém, odiar a seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Meus queridos, aqueles que dizem que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso, é a palavra que está nos confirmando. Se ele odeia seu irmão, a palavra está nos confirmando, se ele odeia seu irmão que ele vê, como que ele pode afirmar que ama a Deus que não vê? Meus queridos, eu vejo que é um dos mandamentos mais difíceis
das pessoas colocar em prática. É o amor fraternal, é o amor de Cristo. Aonde Yeshua falou, dás a quem não dás a ti. Ama a quem te odeia. Meus queridos, não é fácil não. Mas nós temos que praticar, meus queridos. Nós temos que praticar, nós temos que se esforçar. Porque a palavra está dizendo que se esforça-te, que eu te ajudarei. Porque quem nos fortalece é Deus. E nós temos que praticar agora, com vida. Porque depois que nós partimos para a glória, não vai ter mais perdão não, meus queridos, vai ter julgamento. Perdoe seu irmão. Vá para a sua igreja, ouvir a palavra, aprender a palavra e praticar a palavra. Não só ser ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Não adianta estar estudando de Gênesis, Apocalipse, né? E não praticar. Por isso Yeshua falou lá em Mateus 7, 21. Nem todos aqueles que dizem a mim, Senhor, Senhor, entrarão no meu reino. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Meus queridos, e se você for ler ainda um pouquinho lá em Gálatas 6:8, a palavra nos confirma dizendo, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistimos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Enquanto temos a oportunidade, meus queridos, nós temos que fazer o bem. Não importa a quem. Meus queridos, o amor fraternal é o amor de Cristo. Quando Yeshua falou que nós temos que amar o nosso inimigo, não está dizendo que nós temos que andar com ele não, porque ele é nosso inimigo. Não está dizendo que nós temos que ficar na casa dele não. De forma alguma, ele é o nosso inimigo. Mas nós não podemos guardar rancor, nós não podemos guardar mágoa. Se o nosso inimigo estiver precisando de ajuda e nós puder ajudar, que nós ajude. Esse é o amor de Cristo, o amor fraternal, meus queridos. Tem outra passagem que a palavra de Deus nos confirma, dizendo que o Eterno, ele manda chuva para justo e para ímpio. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe e um shalom para todos.